O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, quando um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos então de poder iniciar um novo mês, uma nova oportunidade que o Senhor então nos concede, de podermos então refletir, e de maneira especial nesse mês de setembro, sobre a Palavra de Deus. Essa palavra, como nós cantávamos, no Salmo, ela então que é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos, e que muitas vezes nós então deixamos tão distante, tão longe, e deveríamos percorrer o caminho contrário, fazer com que essa palavra se tornasse bem mais perto, bem mais próxima de cada um de nós. Por que isso? Porque com certeza nós iríamos então acertar mais e errar menos nas escolhas que nós fazemos na nossa vida. Então, percorrido esse caminho, depois de celebrarmos então no mês de agosto o mês da vocação, onde nós então podemos refletir sobre o chamado que Deus então tem para cada um de nós, nós agora então somos convidados a poder trilhar o nosso caminho de acordo com a nossa vocação e compreendemos o quê? Que cada um de nós que sabemos a qual o nosso chamado, nós agora precisamos saber como nós devemos então nos colocar para poder ser discípulo do Senhor. E a resposta para nós hoje pode parecer para nós, soar negativa, mas pelo contrário, é para que nós então não queiramos na empolgação dizer sim a Deus, mas lá no caminho nós então, esfriarmos na nossa fé, vemos as dificuldades de poder seguir Jesus Cristo e abandonar esse sim que porventura nós então tenhamos dito a Ele. E para isso a palavra de Deus então hoje nos enriquece, nos ajuda. Qual deve ser a nossa postura para podermos de fato sermos discípulos do Senhor? E aí nós podemos então ir para o Evangelho diretamente, porque é o centro da nossa liturgia. E nós temos então Jesus que agora ele fala a multidões. E só para a gente poder então compreender esse texto do Evangelho de São Lucas, Lucas então escreve o seu Evangelho cerca de 80, 90 anos depois de Cristo. E ali então, diante dessa realidade a qual a comunidade que ele então escreve está passando, ele vai falar para pessoas que eram pagãs e que se converteram ao cristianismo. E muitas delas então estão seguindo Jesus, por quê? Porque Jesus, ele apresenta uma proposta de vida e de salvação? Não. É igual à realidade a qual nós vivenciamos nos dias de hoje. Temos muitas pessoas que estão seguindo Jesus
pelos milagres, pelas curas, por aquilo que oferece para as pessoas, mas não dentro desse projeto de salvação que ele tem. E aí então Lucas escreve para poder colocar os pingos nos is, ou melhor dizendo, esclarecer para as pessoas que querem seguir Jesus, que não vão encontrar vida fácil. Porque muitas pessoas, infelizmente, ainda nos dias de hoje, elas então querem seguir Jesus, mas na busca, pela uma cura, pelo emprego, pela uma situação, uma graça que precisa, enfim, por várias circunstâncias. Mas começa então ali, essa palavra de Deus vai apresentando para ela também um caminho de mudança de vida, de mudança de mentalidade, ou como nós conhecemos, um caminho de conversão. E aí a pessoa então já começa a fraquejar, não, mas isso para mim não é interessante, eu não quero isso, agora não. E ainda mais se a gente falar então, de cruz, de tribulação, de perseguição, aí que a pessoa então larga de mão mesmo esse negócio de poder viver a fé, de participar na comunidade, de ser uma pessoa ativa. Mas Jesus deixa isso bem claro para nós no Evangelho. Aquele então que quer me seguir, olha só, é preciso renunciar à sua família, tanto que ele começa dizendo aí, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até a sua própria vida, para poder se tornar o seu discípulo. Mas por que Jesus está dizendo isso? Porque ele quer que as pessoas então, não valorizem a figura da sua família, pai, mãe, irmãos, irmãs. Não é nada disso. Ele está dizendo que ele tem que ter prioridade na nossa vida, se nós de fato quisermos segui-lo. E não adianta, a gente colocar um pé lá, um pé cá, ou a gente serve a Deus ou não serve. Não há como servir dois senhores, porque ou a gente ama um e odeia o outro, ou vice-versa. É preciso então colocar Ele no centro da nossa vida, Como já diz a canção do Frei Gilson, tu és o centro da minha vida, e Ele deve ser de fato, deve ocupar o centro da nossa vida, das nossas escolhas. E Jesus vai além ainda, ele vai dizer, olha, se você então quer me seguir, mas não tomar a sua cruz a cada dia, e que cruz é essa? São as dificuldades, são os obstáculos que vão surgir, porque quando a gente se coloca a poder servir o Senhor, pode ter certeza que tudo vai acontecer para que a gente então não vá, para que a gente deixe de lado, para que a gente não continue essa nossa escolha. E olha só, além da cruz, Jesus vai dizer, aquele que não se coloca atrás de mim, é o que eu então refletia, Me chamou muita atenção essa frase desse evangelho, quando eu preparava essa nossa reflexão. Então, muitas pessoas querem seguir Jesus, mas querem estar à frente de Jesus, ou seja, querem ser Ele, aquele, o propagado, aquele divulgado, aquele que transparece e aparece para as pessoas. Mas é preciso nós então tomarmos a decisão, a postura de São João Batista, que diz o seguinte, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É esse o papel de cada um de nós. E não eu estar à frente para me promover, para poder ter seguidores, para ter um número considerável de visualização no YouTube, não é isso. A nossa vida deve ser então aparecer Cristo, porque Ele é o Deus, Ele é o centro da nossa vida. E aí fica claro para cada um de nós. E aí, olha só, Jesus, Ele vai continuar ainda, vai utilizar aqui de duas parábolas, dizendo para nós que quando nós então tomamos uma decisão de, por exemplo, construir uma casa, você não vai construir uma casa se você então primeiramente não fazer os cálculos, não tiver um pezinho de meia lá para comprar o material necessário para a construção. Por quê? Você parar no meio do caminho, as pessoas então que olham à volta vão falar, nossa, ele começou essa casa, não parou, não terminou, ele não calculou, não pensou, ou seja, foi uma pessoa insensata, que não pensou naquilo que estava fazendo e parou no caminho, e ficou pelo caminho. E quantos irmãos, irmãs também, numa empolgação, participou de um retiro, de um grupo de jovens, fez uma experiência de oração, e ali então, ele saiu dali falando, agora eu vou seguir Jesus, agora eu vou ali, evangelizar, eu vou fazer isso, aquilo, outro, tantos projetos,
Mas começou então a tribulação, a perseguição, começou então as horas extras no trabalho, foi deixando de lado então o caminho do Cristo, tirou ele do centro da sua vida e parou com a obra sem concluir essa obra. Ficou ela inacabada. Então, Jesus vai além ainda, vai dizer de um rei. Um rei então está prestes a ser atacado e vem lá um outro exército, né, com 20 mil. Ele tem que sentar e calcular, mas espera aí, 20 mil, esses 10 mil homens que o meu exército tem, será que eles têm condições, né, de poder então suprir, porque estamos pela metade? Será que eles conseguem guerrear e vencer? Se não conseguem, o que eu preciso fazer? Vou buscar então ali, antes de tirar a vida das pessoas, eu vou procurar então ali estabelecer, né, um acordo de paz. Então, Jesus é claro e transparente para nós, para que nós possamos então iniciar esse caminho, esse processo de discipulado, mas que nós tenhamos então claro que nós vamos passar então por dificuldades, nós vamos precisar de atributos da nossa vida para poder então continuar a nossa missão de poder anunciar Jesus Cristo. E para isso falta para nós, né, um dom fundamental a qual nós devemos rezar pedindo, né, diariamente ao Espírito Santo, que é um dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria. E olha que interessante, a primeira leitura do livro da sabedoria hoje nos fala dessa realidade, porque muitas pessoas acham que o seu conhecimento, o seu estudo, essa sabedoria que ele pôde adquirir dos livros, é o suficiente para poder então ali anunciar Jesus Cristo, viver a vontade de Cristo. Mas o autor, né, da primeira leitura de hoje, desse livro da sabedoria, ele escreve para a sua comunidade que está vivenciando, né, um tempo onde o helenismo, ele está então em alta ali, que é onde então começa a surgir a filosofia, é no contexto, né, grego, onde então começa a surgir esses grandes pensadores. E muitos judeus estão deixando de lado a sabedoria, né, de Deus, para poder então ali percorrer o caminho da sabedoria humana. Ah não, Aristóteles, olha só que reflexão bonita, profunda ele faz para nós. Eu vou seguir esse caminho. Olha Platão falando do dualismo da alma, nossa, que maravilha. E foram então deixando de lado. Sócrates, conhece a ti mesmo. Nossa, que pensamento profundo. É esse o caminho que eu vou seguir. Então o autor, preocupado com o seu povo, que está então deixando de lado a sabedoria de Deus, para poder então ali agregar a sabedoria dos homens, ele vai então escrever esse livro dizendo o seguinte: olha, quem de nós é capaz de poder então, né, entender as coisas de Deus, as coisas divinas? No máximo que a gente pode entender as coisas humanas dessa realidade que nós vemos. Então ninguém conhece, tem conhecimento da sabedoria de Deus, né? Somente Ele pode nos proporcionar, nos revelar essa sabedoria, pode nos dar essa sabedoria. Então, olhando para a nossa realidade hoje, meus queridos amados irmãos, nós precisamos também, né, dessa sabedoria, porque olhando a realidade hoje, a gente fala, poxa vida, eu vou ser um catequista da igreja, mas espera aí, lá na catequese da igreja, eu não vou receber nada por isso, eu não vou ter nada em troca por isso. Ah não, eu não vou querer isso não. Ou seja, vai olhando com a realidade, a sabedoria humana, não consegue enxergar que aquilo que nós damos, de graça nós recebemos e nós damos, Deus então, não porque nós temos méritos, né? Não porque estamos fazendo uma barganha com Deus, não é isso. Deus, quando nós então nos colocamos a serviço, quanto mais dons, talento Ele nos dá e nós colocamos a serviço, mais ainda Ele nos dá. E aí nós podemos falar das coisas dEle, porque é Ele mesmo que nos fala. Não adianta somente a gente ler então a Sagrada Escritura, né, e ficarmos ali ao pé da letra. Essa letra mata. Paulo já diz isso. Nós precisamos da sabedoria, o Espírito Santo que nos ilumine, nos ajude e dê compreensão da palavra de Deus. E aí sim a palavra terá, né, utilidade na nossa vida, porque nos ajudará a poder então iluminar a nossa vida diante das nossas dúvidas, incertezas, inconstâncias que passamos. Então
Então nós precisamos dessa sabedoria de Deus para que nós possamos, assim, escolher e saber o que nós estamos então fazendo na nossa vida, qual a escolha nós estamos tendo, qual o caminho que nós queremos trilhar, que seja de fato o caminho do Senhor. E aí então o salmista é aquele que fez a experiência, de Deus e pôde, com o dom da sabedoria, de fato dizer para nós o seguinte: olha, vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. O nosso refúgio não está nas coisas materiais, não está em pessoas, mas está em Deus. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, Ele é o nosso refúgio, Ele é o centro da nossa vida. E assim então, nós poderemos superar toda e qualquer adversidade, toda e qualquer cruz que porventura, vá surgindo na nossa vida. Nós vamos carregando, porque Deus caminha sempre ao nosso lado e Ele é o nosso refúgio. E aí nós podemos então avançar mais um pouquinho, porque somente a sabedoria de Deus nos ajuda a poder olhar as coisas da nossa realidade e enxergar a ação dEle agindo entre nós. Foi isso que aconteceu com Paulo, e é isso que ele então hoje mostra para nós nessa segunda leitura, onde então ele escreve ao seu amigo Filemon. Ele então está preso. Paulo, é claro, vai dizer: olha, eu estou preso, e aqui na prisão eu conheci um tal de Onésimo, que era escravo teu. Mas olha só, eu então evangelizei ele, eu catequizei ele, e ele acolheu essa proposta de Cristo. Ele quer então que Cristo seja o centro da vida dele. Agora é o seguinte: eu estou enviando ele de volta, mas faça você também o caminho que eu percorri. Ou seja, não olhe para ele como um escravo, como alguém que tem que ali te servir, mas olhe para ele como a mim mesmo, ou seja, como um irmão. Olha que bonito isso, A pessoa renunciar ao seu interesse de poder ter alguém que serve a ele, para poder tornar essa pessoa irmã sua, somente com a sabedoria e a graça de Deus. Porque olhando a realidade no mundo, nós vamos querer sempre tirar proveito do outro. E Paulo convida então o seu amigo a poder percorrer um outro caminho, para que assim então o amor e a graça de Deus se faça presente tanto na vida de Paulo, que evangelizou, tanto naquele que foi convertido, Onésimo, como o Filemon, que era dono desse escravo, que agora Paulo convida a fazer então essa conversão, tornar ele o seu irmão. Então, meus queridos amados irmãos, a liturgia de hoje, ela nos enriquece e nos ajuda a podermos então tomar a nossa decisão. Qual o caminho nós queremos trilhar para a nossa vida? Queremos seguir Jesus Cristo? Queremos ser o seu discípulo? Eu quero. Mas olha, coloca na ponta do papel que você vai ter que então participar da comunidade, que você vai ter um momento de formação, que você vai ter então um momento de espiritualidade, que você vai ter isso, aquilo, outro. Você vai ser perseguido porque a sua própria família vai dizer: agora virou rato de igreja, barata de igreja, não sai de lá, leva o colchão, faz isso, faz aquilo outro. Tudo isso a gente escuta, mas tudo isso tem um propósito, porque nós fizemos a nossa escolha de seguir Cristo, e Ele é claro e transparente. Nós então estamos renunciando, não que estamos deixando de lado, deixando de dar valor ao nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, não deixamos de valorizá-lo, mas nós colocamos Cristo como preferência na nossa vida, porque Ele é o caminho que nos leva à vida, Ele é a nossa salvação. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então tomar conhecimento dessa nossa decisão, para que assim não paremos na metade do caminho com a obra inacabada, mas que nós possamos ir até o fim. E o fim quando vai ser? Ora, quando a nossa vida terminar nessa realidade, quando nós fizermos a nossa partida, nós combatemos o bom combate, como Paulo diz, e queremos então ir ao encontro da promessa de Deus com Ele na glória eterna. Que o Senhor então nos ajude e nos fortaleça, nos dê sabedoria, para que nós possamos sempre escolher e trilhar os seus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.